Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de redação, falaremos aí sobre antônimos, foto legenda e mostrarei para vocês as atividades de casa, o homework, tá bom? Então vamos aqui. Primeiro nós iremos falar sobre antônimos. Antônimos. O que são antônimos? São aquelas palavras que têm um significado oposto, contrário. Então aí tem alguns exemplos. Barulho. Qual que é o antônimo de barulho? Silêncio. Bom. Qual que é o antônimo de bom? Mal. Certo. Qual que é o antônimo de certo? Errado. Doméstico. Qual que é o antônimo de doméstico? Selvagem. Magro. Qual que é o antônimo de magro? Gordo. Noturno. Qual que é o antônimo de noturno? Diurno, ou seja, durante o dia. Então, são palavras opostas, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra antônimo, lembrem-se que ela faz referência a uma palavra com sentido contrário. Agora, nós vamos lá para o material do livro de vocês. Vou pegar aqui meu canetinho. Pronto. Antônimos. E aí, aqui já começam os exercícios, né? Observe o cartoon a seguir. E aí, aqui tem muito, pouco. Né? Em cima dos pratos aqui tem na camiseta, né, na roupa, e nos pratos, né, tem muito, pouco. No cartoon aparecem duas palavras em destaque: muito e pouco. Qual a relação de sentido elas apresentam entre si, gente? Qual que é a relação de sentido, né? Qual que é o que significa relação de sentido? É você analisar a palavra, né, nesse caso aí, as duas palavras, e observar e achar um sentido para ela, tá? 2. Essas palavras. Deixa eu só alinhar aqui. Essas palavras foram usadas intencionalmente para fazer uma crítica a um problema social. Que problema é esse? Comente o sentido dessas palavras em relação à imagem. Então, aí, são duas respostas. A primeira aqui e depois a segunda aqui. Você vai comentar. Então, aqui, né, vem uma explicação que nós já falamos ali atrás, né? Sobre os antônimos. Então, cheio, vazio, quente, frio, barulho, silêncio, né? Elas têm sentidos contrários. Eu até oriento vocês aí a fazer uma marcação aí em sentidos contrários, né? Façam uma marcação em antônimos e sentidos contrários, para vocês, quando estiverem puxando aí a memória, ter esse gatilho aí, essas palavras-chave. Aqui o terceiro exercício, esses exercícios aqui, meninos, já são os exercícios de casa, tá? Leia os textos a seguir e sublinhe os pares de antônimos presentes em cada um deles. Então, você vai estar lendo aqui os trechos e vai sublinhar os pares de antônimos. Igual aqui, ó, quente e frio é um par de antônimo, é um exemplo. E aí, aqui você vai procurar, tá? Seguindo aqui, na letra B, só alinhar. Continua aqui só com outro formato de texto. Aqui já é uma história em quadrinho. Mesmo jeito que você vai fazer, procurar os pares de antônimos. Na letra C, nós temos aqui a capa de um livro. Também será feita a mesma coisa, procurar aí os pares de antônimos. 4. Os pares de fotografias a seguir retratam elementos com sentidos contrários entre si. Observe-os e atribua adjetivos antônimos a cada um desses pares de fotografias. Então, aqui, o que que você vai observar? Por exemplo, aqui na letra A, ele tá com o semblante de bravo, né? Parece que ele tá bravo, irritado. Já aqui nós já temos um semblante o quê? Na segunda imagem. Feliz, contente, alegre. Então, você vai colocar os antônimos, tá? Do caso aqui de bravo e no caso aqui de feliz. E aí, aqui também segue aqui, né? E aí, você vai observar. Aqui nós já temos o quê?
todo mundo tá feliz, né? Então, vocês vão tentar observar aí quais seriam os antônimos aqui para essas duas imagens. Na letra C, nós temos aqui um equipamento, aqui, um celular, né, moderno. E aqui nós temos o famoso tijolão. Vocês não pegaram essa época do tijolão. Esse aqui eu também não peguei não, tá, gente? Eu sou velha, mas eu não... nem tanto. Eu não passei por essa parte. O tijolão que eu tive já foi mais moderno em relação a esse aí. Mas era tijolão também. Então, aí nós temos um celular, né, atual, um celular antigo, ou um celular novo, um celular velho. Então, você vai escrever os antônimos. E aí, aqui pra casa, essa atividade aqui é muito legal. Você vai preencher a cruzadinha com antônimos, né, das palavras em destaques, que completam os ditados populares. Ah, professora, eu tenho dúvida, não sei que ditado é esse. Só você dá uma pesquisadinha que você vai encontrar. E aí, o interessante é que vocês encontrarão outros ditados populares também, né? Tem por aí. Esses dias, eu usei um aqui com as minhas crianças. Elas passaram creme hidratante no rosto, simulando um bigode. Aí eu falei, mulher de bigode ninguém pode. É um ditado popular, tá? Não sei se vocês já viram. Então, vocês vão fazer isso daqui. Vocês vão olhar, né, a letra A e qual que é a palavra que completa. Aí você vai lá e, né, e coloca aqui no quadrinho e assim por diante. E agora nós falaremos aqui sobre a fotolegenda. Nós já... algumas semanas, né, nós fizemos durante a live uma atividade que era só com a foto, que era aquela foto, aquela imagem de uma árvore toda florida, a senhora tentando varrer e brava por conta das folhas, das flores do chão, e de um casal de apaixonados do outro lado da rua observando, todo feliz aquela imagem. Que lá foi um ensaio aqui para fotolegenda, tá? Então, vamos aqui. No momento de leitura 2, você viu uma fotolegenda. Agora, né, observe agora outro exemplo desse gênero textual. Então, aqui nós temos a imagem, né, a foto, lá né, do jornal Estado de São Paulo, da coluna Cidades, caderno, na verdade, Cidades, cena do dia. E aí aqui tem a foto, e aí que nós temos a legenda. A árvore cresce no meio de um muro na Avenida Padre Lebert, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Gente, impressionante isso daqui. Parece até montagem, mas é verdade. Então, aqui nós temos a imagem e a legenda. Então, é uma foto legenda. E aí, aqui você vai responder os exercícios referentes a essa foto legenda, a partir da análise que você tenha feito aí. Então, vou ler aqui com vocês. 1. A fotolegenda é um texto jornalístico e, por isso, retrata cenas do dia a dia. A fotolegenda acima mostra. O que essa fotolegenda aí mostra? Qual que é a sua interpretação? O que ela está tentando passar para nós, leitores? B. Onde ela foi publicada? Já até falei, né, no início. Você já tinha ouvido falar desse veículo de comunicação? Você já tinha ouvido falar nesse veículo, né, nesse meio de comunicação aí, que eu até citei agora há pouco? C. A que público essa foto, legenda se destina? Gente, vocês acham que o que é um público, né? O público-alvo, né? Para quais pessoas são? São para as crianças? São para os adultos? São para a sociedade de forma geral? São para senhoras, são para donas de casa, para qual público está direcionado? 2. Essa foto aborda um assunto. Então, qual que é? Ele é sério, ele é engraçado ou inusitado, ou ele é surpreendente? Seguindo. 3. O que você achou dessa foto legenda? Qual foi a sua sensação diante do que foi retratado? Então, isso aí é uma resposta extremamente pessoal, né? De ordem particular. Você vai pensar, né, o que ela passou de sensação e vai descrever, né? Vai transcrever, vai colocar aí no espaço. 4. Você já viu algo que, em sua opinião, seria interessante de se publicar como foto legenda? Descreva.
Viu algo inusitado do dia a dia, viu, sei lá, não me vem nenhuma imagem agora aqui na cabeça, mas algo que tenha te chamado a atenção. Não, na verdade, esses dias teve uma imagem que me chamou a atenção. Aqui na rua, aqui próximo aqui de casa, já tarde da noite, já era umas 10 horas, né, 22, e tinha uma pessoa andando a cavalo e eu não consegui fotografar, mas foi muito interessante, assim. Todo mundo tem que respeitar os sinais de sinalização, mesmo que você esteja, né, sobre um cavalo. E aí foi muito interessante ver o cavalo, né, logicamente com a pessoa que estava com ele, né, parou, né, na faixa de pedestres para abrir o sinal. Então, acho que essa imagem daria uma foto-legenda legal. Pena que eu não consegui fotografar. 5. A legenda que acompanha uma fotografia é uma informação adicional, ou seja, algo a mais, e deve ser atraente, ou seja, chamar atenção, né? De forma a prender a atenção do leitor. O leitor tem que olhar, ele tem que, né, observar aquela legenda e, né, ficar interessado. A. Que função tem a legenda na fotografia da página anterior? B. A legenda está de acordo com a fotografia, ou seja, né, ela tem proximidade, está coerente. Por quê? C. A linguagem da legenda é clara e objetiva ou exige conhecimentos prévios para ser compreendida? Também é uma resposta que você vai analisar, você vai prestar atenção lá na foto legenda para responder. Aí agora nós passaremos aqui para a produção escrita. Essa produção de foto legenda, ela é feita no caderno de redação, tá, meninos? Eu recebi uma atividade que bem inusitada. Eu quase daria uma foto legenda. O aluno produziu o texto nesses espaços que vão sobrando aqui. Sabe, esses espaçozinhos aqui, aí ele foi escrevendo, assim, foi a coisa mais, acho que mais criativa que eu já vi nesses anos aí de docência. Então, vamos lá. Então, vocês já vão aí pensando aí nessa produção de foto-legenda. Então, aqui, né, aqui diz que nós faríamos essa exposição na escola, né, mas, né, não precisa nem de eu repetir aqui, né, não vai ser possível. Então, você vai elaborar algo bem expressivo para chamar a atenção do leitor. Se você coloca uma imagem de má qualidade, uma imagem confusa, logo de cara a pessoa não vai ter interesse na sua foto legenda. Então, já é a primeira dica. Aí você vai pesquisar em jornais. Ai, mas eu não tenho jornal, não tenho revista, não tenho livro, né? Pesquise na internet, né? Pesquise no meio virtual e aí você imprime. Você vai escolher uma imagem que vai retratar fatos engraçados, diferentes ou que mostrem problemas sociais. Nesse caso que eu citei para vocês, que eu vi o cavalo, né, o seu dono, né, o cavaleiro lá, na faixa de pedestres, ao meu ver é um fato diferente, né? Eu não achei tão engraçado, mas eu achei diferente, assim, bem inusitado, né? Você não espera, né? É algo assim que você não está esperando. Caso prefira, use uma fotografia pessoal, retratando familiares, animais de estimação e etc. Gente, quando se diz fotografia pessoal, é algo que você... Né, todo mundo hoje em dia tira fotos aleatoriamente. Às vezes tá todo mundo sentado no sofá, assistindo um filme, tá na varanda, aproveitando o clima fresco que tá agora, ou no almoço, enfim. Né, fotos aí, seu dia a dia. Você também pode utilizar. Você escolheu, né, a fotografia, aí você vai falar sobre o conteúdo, né? Do que trata essa imagem? Qual que é a mensagem que ela está passando? Depois, né, aí tem um ponto aqui, gente. Se você escolher problema social, você deve colocar na sua foto legenda um esclarecimento e uma conscientização do público acerca daquele problema. Então, por exemplo, se eu tiro uma foto no sinal ali, tem pessoas pedindo ajuda, eu vou ter que explicar na minha foto legenda qual que é esse problema social
e como que eu conscientizaria o público desse problema. Então, aí são 2 etapas, tá? E aí, se for algo engraçado, diferente, inusitado, tem que colocar aí um humor, né? Ou uma admiração, né? Um espanto. Então, vai depender muito da sua imagem. E aí, aqui já é a parte do produzindo, né? A foto legenda. Você vai colar essa foto. Ah, eu não preciso colar porque eu imprimi. Então, você imprima ela de acordo com o tamanho da folha que você vai utilizar e também que deixe um espaço aí para você colocar a foto legenda, tá? E aí, né, lembrando vocês que essa legenda ela tem que ser chamativa, instigante. E a foto ela tem que ter qualidade para né, as pessoas que forem ver o seu trabalho consigam né, ter o contato visual e para que interprete, tá? E aí aqui já é comigo, tá? E aí essa parte aqui era para fazer o mural. Então aqui eu não vou nem falar disso aqui com vocês agora porque não só para tomar tempo e não essa parte aqui não vai ser possível, infelizmente, né? Porque nós estamos aqui de forma virtual, tá bom? Meninos, então foi isso a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem com relação a conteúdos e a demais situações aí do nosso contexto escolar, eu estou à disposição, tá? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Quem fala é a Iris e hoje a gente vai trazer a nossa primeira aula de artes do mês de novembro, começando lá no capítulo 8, que vai falar um pouquinho sobre a paisagem impressionista e expressionista. Mas antes de definir realmente o que é o impressionismo e o expressionismo, a gente vai falar um pouquinho sobre a paisagem. A paisagem, ela é representada por artistas de todos os tempos, mas ela só passou a ter esse status de gênero depois do século XVI. Anteriormente, ela era muito utilizada como pano de fundo das telas de outros gêneros, principalmente o retrato. A gente pode ver, por exemplo, essa obra do Leonardo da Vinci, nós já estudamos sobre ele, né? Onde ele representa a Giovanna e ela tem aí um pano de fundo como uma paisagem. E também o Piero della Francesca, que também foi um grande artista, que reproduziu aí, entre várias obras dele, esses 2 retratos, que também, se vocês observarem, o pano de fundo é uma paisagem. E por que a paisagem, então, não era muito representada? Eu vou falar um pouquinho mais à frente do porquê que ela não era tão representada. Primeiro, eu quero que vocês observem esta imagem, que foi uma das primeiras obras de paisagem realizadas. Esta obra ela é de Albert de Dürer, que era um pintor alemão, e ele representou o castelo de Trento, que ficou bastante reconhecido pelo mundo inteiro. Esse artista, como eu falei, ele era alemão e ele influenciou vários artistas a pintarem paisagens também. As paisagens nas artes visuais, ela está intimamente ligada à pintura ao ar livre. Então, quando a gente fala na sala de aula, se eu pedir para vocês, pintem uma paisagem. A paisagem ela é representada principalmente como uma figura aí ao ar livre. A pintura ao ar livre, ela se popularizou no final do século XIX e graças principalmente a alguns utensílios que podiam ser retirados dos ateliês dos artistas, como as bisnagas de tintas descartáveis que foram criadas em 1841.
E isso permitiu com que os artistas saíssem dos seus ateliês e pudessem experimentar novas nuances, principalmente descoberta de novas cores, que só conseguiam graças à luz natural, que é própria de ambientes externos, certo? A prática, ela só se tornou comum na metade do século XIX e está diretamente associada ao impressionismo. Só que antes de falar aí do impressionismo, quero apresentar para vocês um francês cujo nome é Jean-Baptiste Guimet, que ele conseguiu sintetizar em laboratório a cor azul ultramarino, ou também conhecida como azul ultramar, o que proporcionou com que o azul fosse mais viável aos artistas, porque até então a cor azul ela só era obtida com a moagem de pedras preciosas. E este fato encarecia essa cor. Então, as pessoas que encomendavam retratos para demonstrar quem encomendava retrato eram pessoas que tinham dinheiro suficiente para isso, para tal. Se a pessoa quisesse demonstrar que ela era muito rica, ela pedia para que esse artista usasse detalhes na cor azul. Por quê? Porque essa cor era bastante cara. Então, ter um autorretrato, um retrato seu na sua casa, já era demonstração de um certo poder aquisitivo. Se esse retrato tivesse aí a cor azul, significava que você era bastante rico, porque o azul era a cor de tinta mais cara. Então, se vocês observarem aí as obras, por exemplo, do Leonardo da Vinci, algumas obras dos séculos anteriores ao século XIX, vocês vão ver que o azul quase não era retratado, era muito difícil ter a cor azul retratada. E quando a gente fala de paisagem, pintura ao ar livre, a cor azul ela está meio que presente. Por quê? Os artistas eles pintavam paisagens, pintavam o mar, pintavam o céu, e o azul é necessário. Quando você vai pintar o mar, por exemplo, é necessário que a cor azul esteja presente tanto para representar a água quanto para representar o céu. Então, esse fato tornou-se com que o impressionismo ficasse mais viável, e a partir daí que realmente os artistas começaram a pintar paisagens que até então não eram tão representadas. Então, o impressionismo em si, o que é esse impressionismo? O impressionismo ele foi um movimento artístico que teve origem na França, por meio de um grupo de jovens pintores que estavam determinados a romper com algumas regras, principalmente regras da realidade. Os artistas mais conhecidos o Renoir e o Monet, são os dos mais conhecidos. E por que quando eu falo quebrar as regras da realidade? Porque os impressionistas, eles procuravam retratar sim a realidade, as paisagens que eles viam, por meio de sensações iniciais que ela provocava nesses artistas. E eles imediatamente registravam. Por exemplo, quando a gente olha para esta obra, a gente vê que é o mar, o céu, algumas rochas, umas montanhas. Talvez esse rosinha aqui do lado seja um canteiro de flores, talvez seja. Mas a principal característica do impressionismo é exatamente essa, a de um contorno não nítido. Você olha para a obra, você vê sim que é o mar, mas você não vê aonde exatamente começa o mar, onde termina. Você não vê exatamente esse canteiro de flores, por exemplo, você imagina que seja.
Porque o artista, ele representa o que ele viu naquele momento com aquela luz e daquele jeito. Então, essa é a pintura impressionista. A próxima obra que eu vou mostrar para vocês, olha só, a gente percebe que tem um morro, que tem casa e que tem árvores. Só que, olha, aqui embaixo, por exemplo, a gente tem uma árvore que está pintada de roxo, certo? Esta é o roxo. Quando você vai pintar uma árvore, você não pensa, nossa, eu vou pintar uma árvore de roxo, a não ser que seja uma árvore que tenha flores. Mas quando você fala, vou pintar uma árvore, você automaticamente já pensa aí no verde para as folhas e num tronco meio amarronzado, certo? Esta é uma realidade de uma árvore. Porém, o artista impressionista, ele pinta utilizando a luz do sol, a luz que é fornecida naquele momento. E quando ele olhou para aquela obra, no momento em que ele estava pintando, ele viu essas nuances de roxo e colocou na sua obra essas exatamente a cor que ele conseguiu identificar. Então, algumas características aí do movimento impressionista são elas: o uso da cor forte e pura, sem misturas, pinceladas lado a lado e provocando aí um efeito de mistura de cores quando o observador está olhando para a obra. Ela é uma grande evolução das artes depois do Renascimento e tem figuras sem um contorno nítido. A gente, quando olha, percebe o que é, mas não tem um contorno nítido. E o que é, então, o expressionismo? O próprio nome já diz um pouquinho. Expressionismo tem a ver com expressão, a expressão do artista. O impressionismo, ele teve origem na Alemanha. E um dos maiores artistas do movimento expressionista é o Van Gogh, que nós também já estudamos em aulas passadas. Então, o expressionismo, ele surgiu em uma reação ao impressionismo, propondo uma arte que valorizava a expressão pessoal dos sentimentos que surgiam diante da realidade e não a impressão visual do que realmente era. Então, o que é o expressionismo? É essa arte, essa paisagem que captura o momento emocional do artista. O que essa paisagem representa para o artista. E a gente tem aqui uma obra, né, que é bastante famosa, que é O Grito, do Edvard Munch. É uma das obras mais famosas dele. E por que O Grito é uma obra expressionista? Justamente o Grito, ele vem em um contexto de Segunda Guerra, onde as pessoas estão... A Alemanha participou, né, da Segunda Guerra, onde as pessoas estão empobrecidas e muitas delas não conseguem se erguer. Casas são bombardeadas e comércios são bombardeados, lavouras são queimadas. Então, essa era a expressão que o artista Edvard Munch tinha de toda a situação que estava aí à sua volta. Olha o céu, por exemplo. Ele não retrata o céu com um azul. Ele retrata esse céu meio avermelhado, alaranjado, que tem a ver com, principalmente, as bombas que eram lançadas, que para esse artista no momento, o céu representava isso. Uma possível chama vinda do céu que iria queimar aí principalmente as plantações e as lavouras, que foram técnicas bastante utilizadas na guerra, para que principalmente os soldados inimigos não pudessem se alimentar. Então, algumas características aí deste movimento expressionista, que a gente tem o uso da cor forte, normalmente de uma mesma paleta de cores, a valorização dos sentimentos, das reações humanas diante da realidade e figuras distorcidas. Então,
vamos à nossa atividade? Qualquer dúvida, galera, sobre esses movimentos, tanto impressionista quanto expressionistas, vocês podem me procurar. Então, a atividade ela é bastante simples, está lá na página 102, onde, o que está pedindo? Antes de eu mostrar aqui o que está pedindo, olha só. Refletindo sobre as características tanto do impressionismo quanto do expressionismo e revendo as obras das duas modalidades artísticas expostas no capítulo, qual técnica te agrada mais e por quê? Olha só, eu coloquei aqui duas obras, uma impressionista e uma expressionista. A do lado esquerdo é uma obra impressionista. Aparece, né, aparentemente, dois jovens passeando em um caminho e tem um céu ao fundo desses jovens. Me parecem dois jovens enamorados que estão passeando em um caminho bastante enfeitado. E a segunda imagem, a imagem da direita, ela traz aí uns cavalos. A gente olha, a gente percebe que são 3 cavalos, mas principalmente os contornos dos cavalos a gente não consegue observar direito alguns contornos que estão aí. Então, das duas artes, tanto a impressionista quanto a expressionistas, o que vocês acham que mais te agrada, que você acha mais bonito, que você acha que é uma obra que te agrada mais? E você vai dizer qual das duas, impressionista ou expressionista, e o porquê. Depois que você fizer a atividade, você vai tirar uma foto. Pode ser uma foto, gente, nítida, porque tem as linhas, vocês vão escrever e eu preciso ler o que vocês acham. Então, assim, escrevam com uma letra bem nítida e tirem uma foto bastante nítida desse espaço que vocês escreveram, tá ok? Postem lá no Classroom que nós vamos avaliar. Lembrando, essa atividade vale 3 pontos, tá ok, pessoal? Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre aí as paisagens impressionistas e expressionistas. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Nós temos uma live na terça-feira, que vocês podem tirar as suas dúvidas comigo na terça-feira, tá ok? Beijos para vocês e até nossa próxima aula. Bom dia, meninos! Bom dia, meninas! Que tal aprendermos mais um pouquinho de transformações de medidas de comprimento e de tempo? Vamos lá? Olha a corujinha chamando vocês para aprenderem mais um pouquinho. O que você precisa saber? Bem, em relação à medida de comprimento, você tem que saber primeiramente diferenciar instrumentos e unidade de medida. Instrumento, o que é instrumento? Instrumento musical, instrumento de cozinha. São o quê? São os utensílios, são os objetos que você usa para poder estar fazendo a música, para fazer coisa na cozinha. Instrumentos de medida é isso, são os objetos que você usa para medir. Nós temos como exemplo régua, trena, fita métrica e vários outros. Já a unidade de medida é o quê? É o que você usa como padrão para você tirar uma dimensão. Eu posso dizer que um padrão, eu posso dizer que minha unidade de medida seja um passo? Posso dizer sim. A propósito, no início, a gente media com palmos ou com pés. Essas eram unidades de medida. Com o passar do tempo, houve necessidade de colocar um padrão para todos os seres, né? E um dos padrões, acabou de entrar um besouro aqui, vou parar a aula um pouquinho. Oi, besouro. Prontinho. Precisou então criar um padrão universal, que é o metro. Mas também nós usamos submúltiplos como centímetro e milímetro, estão
abaixo de metro e também quilômetro, que é uma medida superior ao metro. Tabela de medidas de comprimento. Ela se relaciona assim, ó. Bem no centro da minha tabela, eu tenho metro. Os submúltiplos são aqueles que estão abaixo de metro, unidades menores. Eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro é como se fosse 1/10 do tamanho do metro. Pega o metro, divide em 10 partes, 1/10 desse é considerado decímetro. Centímetro é como se eu pegasse o metro e dividisse em 100 partes. Cada partezinha dessa 100 é chamada de centímetro. O centímetro é muito utilizado na escola, você tem uma régua de 30 centímetros, geralmente, e a gente tira medidas de objetos. Também podemos ter o milímetro, que é você pegar um metro e dividir em 1000 partes. Observe que a direita de metro, então, eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. À esquerda de metro, 10 vezes maior do que o metro, eu tenho decâmetro. 100 vezes maior do que o metro, eu tenho hectômetro. E 1000 vezes maior do que o metro, eu tenho quilômetro, representado pela letra KM. Os que são mais comuns, o metro, que está no meio, o quilômetro, o centímetro e o milímetro. E como que a gente pode utilizar isso? Veja só, se eu tenho 2 metros, eu posso estar imaginando, transformando essa medida. Vamos ver como será? Como transformar as medidas de comprimento? Pelo método da tabela ou pelo método da multiplicação e divisão. Veja só, eu falei 2 metros, eu posso transformar 2 metros, eu vou pegar aqui o meu lápis, minha caneta e colocar aqui 2 metros. É importante observar que todos os números do mundo, eles podem ser escritos com vírgula. Por exemplo, 2 metros, eu posso escrever como 2,0, não é? Metros. Ok. Eu quero passar ele para quilômetro. Quanto que vale 2 metros em quilômetros? Então, toda vez que eu estou saindo de um lugar, eu vou colocar a vírgula onde eu estou saindo. Estou saindo do metro, então a vírgula fica aqui. 2 metros valem quantos quilômetros? Eu vou completar a minha tabelinha até chegar no quilômetro. Se eu não tenho nada, eu vou completar com 0. 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Lembrando que a minha vírgula tem que parar na casa que eu tenho que parar. É como se fosse um endereço assim, destino e remetente. Remetente é quem está mandando, quem mandou o metro. E o destino é lá no metro, no quilômetro. Então, eu vou colocar vírgula no quilômetro. E vou apagar, pega minha borracha, vou apagar essa vírgula aqui inicial do metro. Quem manda, então, na casinha é a vírgula. É ela que manda. Então, aqui vai ficar como resposta, deixa eu pegar novamente minha caneta. A resposta vai ser 0,002 quilômetros. Veja só o número que já tem a vírgula no meio dele. Olha lá, transforme 7,3 metros em centímetros. Eu falei para vocês que quem manda é a vírgula. Essa vírgula aqui, ela tem que sair de que casa? Do metro. E partir para onde? Partir para o centímetro. Então, vou pegar esse número, 7,3, e vou colocar aqui, ó, 7, a vírgula fica na casa do remetente. E o 3 que vem depois vem na outra casa, porque cada coluna dessa só cabe um número. Única vez que eu posso colocar um número lá. Se eu precisar colocar mais 370 números, cada um numa coluna diferente. Neste caso aqui, ele está pedindo para eu sair do metro e chegar lá na casa do centímetro. Então, eu preciso completar com um 0. E a vírgula que originalmente estava no 7, eu vou apagá-la, borracha, vou apagar aqui e vou colocá-la lá no centímetro. Então, 7,3 metros é a mesma coisa que 730, o que? Centímetros. A vírgula parou na casa dos centímetros. Neste caso aqui, tanto faz eu colocar essa vírgula 00
ou colocar só 730, tá? Por quê? Porque são números decimais que vem depois da vírgula e não tem nenhum deles. Então, tanto faz eu escrever assim ou assim. O importante é que a vírgula parou lá no centímetro. Ela é que manda. Não é difícil. Imagine agora outra situação. Vamos imaginar um outro número aqui. Imagine que eu quero pegar esse 7,3 e transformar para hectômetro. 7,3, o 7, que estava, a vírgula estava no metro. Eu vou completar com 0 até chegar no hectômetro. A vírgula, então, que estava no metro, eu corto e ela vai parar no hectômetro. Então, seria a mesma coisa que 0,073 hectômetro. E qual que é a abreviação do hectômetro? HM. É importante saber essas casinhas que você não é do seu costume, como decâmetro e hectômetro. Por quê? Porque eu tenho que saber que ele está no caminho do quilômetro, e o quilômetro é muito importante. O metro também, o centímetro e o milímetro também. Então eu tenho que saber a tabelinha toda, pelo menos saber que existe uma casa ali. Eu posso até esquecer do nome, mas eu não posso esquecer que existe uma casinha ali. Tá bom? Veja agora a atenção na técnica, pelo método da multiplicação ou da divisão. Eu não preciso construir a tabelinha toda vez, isso é opcional, você que vai decidir, mas vai chegar um tempo que você vai cansar de fazer tabela, já vai fazer de cabeça. Existe esse método aqui, ó, quando você multiplica por 10 por 100 ou por 1000, você vai conservar o número e a vírgula vai andar para a direita. Ela vai andar com o tanto de casa que corresponder. E se eu dividir por 10 por 100 ou por 1000, eu vou conservar também o número e vou andar para a esquerda o tanto de casa o zero corresponder. Cada casa vai ser uma multiplicação, uma divisão por 10. Então, por exemplo, 2 metros eu quero transformar para quilômetro. De acordo com a minha orientação da minha tabelinha, o que eu tenho? O metro fica no meio. À direita do metro, eu tenho o decímetro, que representa com DM. Depois eu tenho centímetro. Depois eu tenho milímetro. Milímetro, mm. Para a esquerda eu tenho decâmetro, que a abreviação é DAN. Eu tenho o hectômetro, que minha abreviação é HM. E eu tenho o quilômetro, que a minha abreviação é KM. Ok. O que é que eu quero fazer? O exercício pediu para eu sair dos 2 metros e ir para quilômetro. Nós fizemos agorinha e tiramos a vírgula aqui que tem depois do 2, que mesmo transparente ela existe. E vimos que era só completar com 0, 0, 0, e a vírgula vai parar no endereço de destino, que nesse caso é o quilômetro. Tá bom? Acabamos de fazer isso pelo método da tabela. Acontece que agora eu quero fazer pelo método da divisão. Olha só, cada casa que eu desloco para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, eu vou dividir por 10 uma vez. Vou passar do decâmetro para o hectômetro, vou dividir por 10 outra vez. E do hectômetro para o quilômetro, eu vou passar de novo para o quilômetro e vou dividir por 10. Ou seja, eu estou dividindo por 10, 10, 10, 10, 10, 10, é a mesma coisa que 1000. Então, é a mesma coisa de eu pegar o 2 metros e dividir por 1000. Eu vou colocar essa divisão em forma de fração, ou eu vou dividir em forma de divisão mesmo, tá? De forma linear, né? Escrever na linha. E qual vai ser a resposta? Bem, nós sabemos que toda vez que eu multiplico ou divido por 10, 100 ou 1000, eu não preciso fazer continha. Basta colocar o número inteiro aqui, que é 2, e eu vou andar para a esquerda, a minha vírgula. A vírgula está aqui, né? Eu vou andar para a esquerda, vou completar com 0 à esquerda dele, para poder saber quantas casas. 1000 tem quantas casas? 1, 2, 3. 3 zeros. 3 zeros são 3 casas. Uma casa vai ser o 2, outra casa vai ser um 0, outra casa vai ser outro 0. Então, pronto. O número é 0,002, porque eu andei 3 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3.
Mas peraí, gente, vocês já viram um número começar com vírgula? Não tem, né? Então coloca um zero para segurar essa vírgula. Então que número que ficou? 0,002, que é a mesma coisa que esse aqui. E você que escolhe se você faz pela tabela ou pela divisão. É importante que muitos alunos às vezes pensam assim, tem 3 zeros, tem que pôr 3 zeros antes de 2. Não, 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 não. Os 3 zeros vão significar o quê? Que você precisa andar 3 casas para a esquerda. Não significa que eu estou acrescentando zero, só significa que eu estou andando a vírgula para a esquerda. Aí, neste caso, você apaga as vírgulas que estavam no meio do caminho, que elas só serviram de referência, e ficou esse número de 0,002. Agora, eu falei para vocês sobre a casa. Se eu estava saindo do metro, parou no quilômetro, a resposta é em quilômetro. Eu não posso esquecer a unidade de medida, isso corta ponto, hein? Esquecer a unidade de medida corta ponto, porque quilômetro é uma coisa, metro é outra, quilômetro é outra, então eu preciso situar. Agora vamos transformar 7,3 para centímetros. O 7,3 eu vou sair de metro e vou para centímetro. Observe que de metro para centímetro eu vou pular a casa do decímetro e do decímetro eu vou pular e vou chegar na casa do centímetro. Só que pela minha regrinha, toda vez que eu vou para a direita, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10 por 100 ou por 1000. Então, aqui, neste caso, eu estou indo para a direita. Eu vou multiplicar por 10, se for uma casa, e por outra casa, vezes 10 de novo. Ou seja, 10 vezes 10, 100. Então, para sair o 7,3, né? Sair do metro e ir para o centímetro, eu vou multiplicar por 10 vezes 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. E como é que eu faço a multiplicação de 10 por 100 ou por 1000? Você conserva o número é qual? 7,3, né? E vou deslocar a vírgula para a direita, cada casa correspondente ao zero. Então, eu tenho quantas casas? Uma, duas? Então, eu vou deslocar 2 casas. Uma é o 3 e a outra é um zero qualquer. Então, a minha resposta é, pega o apagador, apaga essa vírgula inicial e a do meio do caminho, porque ela vai parar lá depois dos 730. Então, a resposta é 730, o que? Centímetros. Muito bem, o que é natural? Porque se você está usando metro, é uma dimensão bem grande, 1 metro. Se você vai passar para centímetro, é natural que eu vou contar várias partezinhas. Então, o número vai ser bem maior, 7,3 vai virar 730. Porque minha medida agora é menor. Então, eu tenho que contar várias vezes para chegar no tamanho anterior. Por isso que eu vou multiplicar para o número ficar maior. Então, você tem que analisar um pouco essa lógica também. Já quando eu estou saindo de igual do 2 metros, eu estava usando uma régua que era metros, cabia 2 lá. De repente eu passei para quilômetro, que é uma regona. Então, eu vou usar bem menos quantidade, eu vou usar 0,02 do quilômetro para poder estar representando essa mesma medida. E aí tem essa regrinha, quando você está multiplicando por 10 por 100 ou por 1000, você conserva o número e desloca a vírgula para a direita. Então, se você passar para a direita, na tabelinha, toda vez que desloca para a direita, você multiplica por 10 cada casa. E se desloca para a esquerda, você divide por 10 cada casa. Essa foi a música que a Ana Luísa Ayala e a Ana Beatriz dançaram no 5º ano. Cada casa desloca para a direita, é multiplicação. Cada casa para a esquerda é divisão. Tinha até coreografia. Vamos ver o que espera vocês aqui no final dessa aula, hein? Outra coisa que a gente precisa saber é que medida de tempo ela é diferente. Não tem 10, não tem 100, o que tem é 60. 1 hora vale 60 minutos e 60 minutos vale 3.600 segundos. Porque agora aqui, cada casinha eu vou multiplicar por 60. Então, de hora para minuto, 1 vezes 60 dá 60.
E de minuto para segundo, 60 minutos vezes 60 dá 3.600. Ó, 6 vezes 6, 36. E tchu, pega os dois zeros, o zero do 60, o zero do outro 60, 3.600 segundos. Da mesma forma, quando eu quero transformar de segundos para minutos, eu vou dividir por 60 e de minutos para hora eu vou dividir por 60. Então, se vai para a direita é sempre multiplicação, se vai para a esquerda é divisão. Lembrando que medida de tempo não tem a ver com 10, 100, 1000, tem a ver com 60, porque essa é a unidade de medida que nós utilizamos, tá? É padrão. E a abreviação de hora é um H minúsculo, não é H maiúsculo. Tem muita escrita errada por aí. Minutos não é MM, é metros. Minutos é min. E segundos é um Szinho. Veja só a transformação de medidas aqui. Transformar 3 horas em segundos. Então, vamos lá. 1 hora, o que lá tinha? Que 1 hora multiplicava por 60, virava 60 segundos, né? Então, 60 não, desculpa. Segundos não, minutos. Depois de minutos, multiplicava por 60 de novo e virava 3.600 segundos. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que é 3. 3 horas vão valer quantos minutos? Primeiro eu passo para minuto, depois eu passo para segundos. Bem, se 1 hora vale 60 minutos, 3 horas é o triplo. Então é a mesma coisa de multiplicar 3 vezes 60. 3 vezes 60 minutos. 60 minutos. Quanto que eu multiplico 3 vezes 60? Gente, regra do tchutchu. Multiplica o número com o número aqui, ó. 3 vezes 6, 18. E o zero eu ponho aqui, tchu. Então, 180 minutos. Beleza, mas o exercício me perguntou em segundos. Em segundos, eu vou multiplicar também 3 vezes 3.600. Eu só estou fazendo o triplo. O triplo do que eu já conhecia, que é multiplicar por 3. Então, vai ficar 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 6, 18. Põe 8 e sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, ficou 10.800 segundos. Então, a resposta é 10.800 Szinho. Agora, a pergunta é, transforme 1.200 segundos para minutos. Lá na tabelinha, a gente viu que quando vai para a direita, eu vou multiplicando por 60. E quando vai para a esquerda, eu vou dividindo por 60. Então, agora eu vou sair da minha... Deixa eu mudar a cor aqui para ficar em evidência. Eu vou sair dos segundos, que é 1.200 segundos, e quero ir para a esquerda, passar para minutos. Não sei quanto que é. Então, o que eu vou fazer? Dividir por 60. Então, vamos dividir. Pego 1.200 e divide por 60. Olha o tanto que é fácil quando você sabe a regra do tchutchu ou do tchaca-tchaca. Porque na regra do tchaca-tchaca, se tem zero lá na unidade, tanto no primeiro quanto no segundo, você pode cortar. Tchaca-tchaca. Então, ficou a mesma coisa de 120 dividido por 6. E quando você sabe a regra do tchutchu, você guarda o último zero e faz continha só desse primeiro aqui, ó. 1 divide por 6? Não divide. 12 divide por 6? Divide. Dá quanto? 2. E a resposta do zero acompanha ele aqui. Então, ficou 20 minutos, que era o ponto de interrogação aqui, ó. Que eu estava procurando. 20 minutos. Quer fazer no método da chave? Pega o 120, ó, dividido por 6. 1 não divide por 6, mas 12 divide, dá 2. 2 vezes 6 é 12. Tira 12, sobrou 0.
abaixo zero aqui. Dá para dividir? Não, então põe zero aqui, 20. Então ficou 20 minutos. É isso aí. Resolva os exercícios extras da lista no Google Classroom, que eu vou colocar lá para vocês. E preste atenção no vídeo que eu vou passar agora, porque vocês têm uma tarefinha bacana. Nós estamos terminando o ano, vocês estudaram muito conteúdo e já têm condições suficientes de estar formulando uma musiquinha. E eu utilizei esse conteúdo aqui para poder mostrar como exemplo. Vejam só. Pelo Orientações para produzir a música, Google, eu estou indo passo a passo para vocês verem como que é a produção. Juliana. Eu vou pelo YouTube. Como que é a essa produção. batida. Tô procurando o play aqui, não tô achando. Eu tenho que tirar a caneta. Ok. Com caneta não dá, né? Você vai lá no Google e vai colocar a batida da música que você quer. Aí você vai gravar, pode ser no próprio celular, você vai gravar com um gravador de tela. Tem vários disponíveis. É só colocar no Play Store, gravador de tela. Eu uso um que chama Record. A tia Iris e o tio Sente usam o OBS. Então você pode usar qualquer gravador de tela, chama assim. É muito simples, é só você apertar um botãozinho e ele grava Esse a tela é do o seu plano da celular. matemática, pode vir para aprender. Sexto ano comigo, agora vai saber. Não precisa ser só de medida, tá? Pode ser de tabuada. Se desloca para direita, multiplica por 10. Se escuta só. desloca para esquerda, divide por 10. Yeah, 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 yeah. Se desloca para direita, multiplica por 10. Se desloca para esquerda, divide por 10. Yeah, 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 yeah. Bem, galerinha, é isso aí que vocês vão fazer. Vão falar mais sobre esse trabalho lá na nossa live. Eu queria a princípio que fosse em grupo, mas como eu vi que era muito difícil estar gravando, eu decidi que fosse individual. Mas não deixem de apoiar os coleguinhas para poder tirar as melhores ideias. E vocês vão apresentar aqui, tá? Temos o mês de novembro todinho, início de dezembro, para poder estar fazendo esse trabalho aí. Eu vou marcar depois a data, deixa eu só me inteirar no calendário que eu marco a data com vocês. Um grande abraço e bons estudos. Qualquer coisa eu tô aí, me chama. Beijo.